Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem aí. Estamos começando mais uma aula nossa aí, olha, de geometria. Então hoje nós vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação de números decimais, tá? Assunto muito importante aí para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Então nós temos aqui um exemplo aqui, né? Vamos trabalhar em cima de exemplos. Observe o quadrilátero a seguir. Certo? E aqui está nosso quadrilátero, que é um trapézio, que a gente já viu, né? Então aqui a gente tem um trapézio. E logo em seguida está pedindo assim, calcule o seu perímetro. O que vem ser perímetro, pessoal? O perímetro é a soma de todos os lados de qualquer um polígono, certo? Então para eu poder calcular o perímetro desse quadrilátero, eu vou ter que somar 2 inteiros e 4 décimos com 3 inteiros e 85 centésimos, 3 inteiros e 15 centésimos e 5 inteiros e 8 centésimos. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente vai armar nossa continha de mais aqui. Lembrando que quando se trata de adição e subtração de decimais, o que vai acontecer? Os números eles têm que ficar na mesma direção, ou seja, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, certo? Por exemplo, aqui, olha, vou pegar o número que tem mais casas decimais, que é os 5 inteiros e 8 centésimos. E vou colocar aqui, olha, 5 inteiros e 8 milésimos, desculpa aí. Então agora eu vou colocar 2 inteiros e 4 décimos. O 2, que é a parte inteira, vai ficar embaixo do 5, que também é a parte inteira. Então vai ficar o 2 aqui, vírgula embaixo de vírgula. O 4 ele vai ficar embaixo do primeiro zero. Pronto. Coloquei aqui, tá? Mas sobrou o número de casas decimais. Não tem essas casas decimais aqui que sobrou? Faltou quantas casas decimais para igualar a 3 casas decimais? 2 casas, então acrescento 2 zeros aqui. Só para não deixar em branco, tá? Agora, já coloquei esse, já acrescentei esse aqui para somar. Agora eu vou colocar esse aqui para somar. Que vai ser 3 inteiros, o 3 vai ficar embaixo do 2, vírgula, embaixo de vírgula. O 8 vai ficar embaixo do 4 e o 5 vai ficar embaixo do primeiro zero aqui que está de preto. Certo? Sendo que o maior número de casas decimais são 3 casas decimais. Então eu acrescento um zero aqui para igualar o número de casas decimais. Agora faltou o último medido, ó. 3 inteiros e 15 centésimos. O 3, que é a parte inteira, vai ficar embaixo do 3 aqui, que é a parte inteira. Vírgula embaixo de vírgula. O 1 vai ficar embaixo do 8. E o 5 vai ficar embaixo do 5 daqui de cima. Certo? Igualando o número de casas decimais, acrescento um zero aqui. Pronto. Certo? Aí agora eu vou somar tudo isso aqui. 8 mais 0, 8. 5 mais 5, 10. Mais 0, 10. Isso vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 8, 13. Mais 1, 14. Vai 1. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 2, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13. Mais 1, que subiu 14. Então o perímetro é de 14 inteiros e 408 milésimos de centímetros. Pronto, aí está a nossa resposta, tá? Agora, continuando, pessoal. Agora nós temos esses dois exemplos aqui. Nós temos uma adição e uma subtração, que você vai ver esse exemplo na página 135 do livro de vocês. Mesma coisa, gente. Vamos ver qual desses números aqui tem mais casas decimais. Ó, esse aqui. O 348 milésimos. Então coloca aqui, ó, 348 milésimos. Sempre coloco que tem mais casa decimal, para ficar mais fácil na hora de você armar, tá? Aí agora, mais 1 inteiros e 4 centésimos, 1 embaixo do zero, vírgula embaixo de vírgula. O 0 embaixo do 3 e o 7 embaixo do 4. Igualando o número de casas decimais, eu acrescento um zero aqui. 2 inteiros e 3 décimos. 2 embaixo do 1, vírgula embaixo de vírgula.
3 embaixo do zero, igualei o número de casas decimais, acrescento 2 zeros. Pronto, está armada a minha continha de adição. 8 com 0 dá 8, 4 com 7 dá 11, vai 1, 3 com 3 dá 6, com 1 que subiu dá 7, vírgula embaixo de vírgula, 1 com 2 dá 3. Essa é a minha resposta. 3 inteiros, 718 milésimos, tá? Agora, na questão número 2, indique a diferença entre 3 inteiros e 137 décimos de milésimos e 2 inteiros e 35 centésimos. Pego que tem mais quantidade de casas decimais, né? Que até mesmo ele também é o maior. Então, coloco 3 inteiros, certo? 137 décimos de milésimos. O 2 fica embaixo do 3, vírgula embaixo de vírgula. O 3 fica embaixo do 0. O 5 fica embaixo do 1. Vou igualar o número de casas decimais. 0, 0. Igualei o número de casas decimais. Só que isso aqui é a quantia de menos. Por que a quantia de menos? Como é que eu sei? Porque temos essa palavra, diferença. Então, toda vez que no problema você vê a palavra diferença, significa que eu estou indicando uma subtração. Certo? Você viu a palavra soma, significa que eu tenho uma adição, tá? Daí então você começa a se divertir. O procedimento para calcular uma subtração é o mesmo procedimento que você utiliza para calcular uma adição, certo? Na hora de montar o número, vírgula embaixo de vírgula, a vírgula ela indica direitinho aonde é que vai ficar localizado cada número do nosso número decimal, cada algarismo do nosso número decimal, tá? Então vamos lá. Começando calculando sempre o quê? Da direita para a esquerda. Começando a continha de menos, ó. 7 tira 0, ficou 7. 3 tira 0, ficou 3. 1 tira 5, não dá. Então o que, que vai acontecer? O 1 vai pedir emprestado ao 0. Só que o 0 não tem nada para emprestar por 1. Então o 0 pede emprestado ao 3. Que aqui de 3 passa a valer 2. E 0 aqui passa a valer 10. Só que os 10 agora vai emprestar para o 1. Então aqui passa a valer 9 e aqui passa a valer 11. Aí agora você diminui. 11 tira 5 dá 6. 9 tira 3 dá 6. Vírgula embaixo de vírgula. 2 tira 2, 0. Resposta final, 6.637 décimos de milésimos. Ok? Então aí nós encerramos a nossa parte de adição e subtração de números racionais. Continuando a nossa aula, nós vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, sobre multiplicação de números decimais. Então, os primeiros exemplos que a gente vai ver aqui, que você vai encontrar na página 136 do livro de vocês, é a multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Quando você fala da multiplicação por 10, 100 e 1000, ela é muito simples, gente. É só você andar com a vírgula para a direita, certo? Então, quando você anda com a vírgula para a direita, você está multiplicando por 10, por 100 e por 1000. Quando você multiplicar por 10, você anda uma casa decimal para a direita. A vírgula ela vai andando para a direita, certo? Quando você multiplica por 100, a vírgula anda duas casas decimais para a esquerda. Aqui, uma casa, porque tem um zero no 10. Aqui, duas casas, porque eu tenho 2 zeros no 100. Aqui, 3 casas, né? Por quê? Porque eu tenho 3 zeros no 1000. Aqui sempre vai ser para a direita. A vírgula sempre vai andar para a direita, porque se trata de uma multiplicação, tá, gente?
Então, toda vez que você multiplicar por 10, 100 e 1000, por 10 você anda uma casa decimal para a direita, né? Para frente. Por 100, duas casas decimais para a direita. E por 1000, três casas decimais para a direita, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui para multiplicar 10 vezes 3 inteiros e 82 centésimos. Você repete o número sem a vírgula, tá? Vou colocar de azul aqui, porque ali já tem preto e vermelho, para não misturar. Então, repetir o número, ó. 382. Não coloca a vírgula, tá? Aí, você vai andar quantas casas? Uma casa, porque você está multiplicando por 10. Então, a vírgula está entre 3 e 8. Você anda uma casa decimal para a direita, olha. Uma casa decimal. Pronto. 38 inteiros e 2 décimos. Multiplicou por 10. Por 1000, mesma coisa, ó. Repete o número sem a vírgula. Depois você vê entre quais números a vírgula está. Entre 0 e 1. Você está multiplicando por 100. Então, duas casas decimais para a direita. Então, olha. 1, 2. Esse 0 não tem valor. Então, você apaga ele. Tá bom? Agora, por 1000. Você repete o número sem a vírgula. Como está multiplicando por 1000, você vai andar 3 casas decimais. Porque 1000 tem 3 zeros. A vírgula está entre 1 e 8. Então, olha só. 1, 2. Faltou uma casa, não é? Só que não tem mais número. Simples, é só você acrescentar 0. Pronto. Resolvido. 1840 é o resultado desta de multiplicação. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui 3 vezes 0,75. Ou 75 centésimos. Molezinha, é só você montar a continha, olha. 75 centésimos vezes 3. Certo? Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, olha só, identificar quantidade de casas decimais. Aqui, você tem quantas casas decimais? Olha, 2 casas. Aqui eu tenho 2 casas. Aqui eu não tenho nenhuma casa, certo? Então a gente fica assim, quietinho, tá? Aí, total de casas, juntando os dois números. 2 mais 0, 2 casas, é o total de casas. Beleza, professor, mas o que eu vou fazer com esse total de casas? Daqui a pouco eu falo para vocês. Multiplico o número normalmente como uma vírgula não existisse, tá? 3 vezes 5, 15. Foi 1. 3 vezes 7, 21. Com o que subiu, 22, foi 2. 3 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, dá 2. Total de casas decimais. O resultado é esse. Aí agora a gente vai usar a vírgula. Para a gente saber onde é que a vírgula vai ficar no nosso produto, o que a gente tem que fazer? Ver a quantidade total de casas decimais que eu tenho, juntando a quantidade de casas decimais dos dois números. No primeiro número eu tinha 2 casas decimais. No segundo número eu não tinha casa decimal nenhuma. Então eu somei a quantidade de casas decimais e me deu quantas casas? Total de 2 casas. Então agora eu vou vir aqui no resultado da multiplicação e vou andar 2 casas decimais para a esquerda, tá? Então olha só, a partir aqui da frente do número, ó, 1, 2. A vírgula ela fica aqui. Beleza? É assim que a gente faz. Mesma coisa aqui, gente. Olha só. 6 inteiros e 2 décimos tem uma casa decimal. 1 inteiro e 75 centésimos tem 2 casas decimais. Somei, deu um total de 3 casas decimais. Tá? Se você tem dificuldade, é só você fazer isso antes de começar a responder. Então, agora eu tenho que multiplicar 1 inteiro e 75 centésimos vezes 6 inteiros e 2 décimos. Aí começa a multiplicação. Esqueço da vírgula aqui, totalmente, tá? 6 vezes 5, 10. Vai 1. 6 vezes 7, 14, com 1 que subiu, 15. Foi 1. 2 vezes 1, 2, com 1 que subiu, 3. Agora eu multiplico por 6.
Como o que, olha, o 6, ele está na outra casa, o que eu vou fazer? Na hora de eu começar a multiplicar, eu vou ter que pular uma casinha aqui. Eu vou ter que colocar o número a partir do 5, tá? 5 vezes 6, 30. Foi 3. 6 vezes 7 dá 42. Com 3 que subiu, 45 foi 4. 6 vezes 1, 6. Com o que subiu, 10. Agora eu somo normalmente, tá? Aí, para poder facilitar, o que vocês fazem? Igual o número de cada decimais. 0 aqui, 0, 0. Até mesmo para você não ficar perdido, tá? Somando, 0 com 0 dá 0. 5 com 0 dá 5. 3 com 5 dá 8. 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. Total de casas decimais, 3 casas decimais. Vem aqui no resultado dessa soma aqui, eu ando 3 casas decimais para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Esse número, se você deixar, tá errado? Não, não tá errado. Mas se você quiser apagar, você pode apagar, tá? A resposta vai continuar sendo a mesma. Beleza? Então aqui a gente finalizou esses 2 exemplos aqui. Agora vamos em apenas um único exemplo no passo a passo do livro de vocês, tá? No exemplo do passo a passo do livro de vocês, que lá tem vários outros exemplos, nas páginas 136 e 137, nós temos esse exemplo aqui, olha. Calcule o preço pago em 6,5 metros de fita, sabendo que o metro da fita custa 38 centavos. Como é que você vai fazer isso? Cada 1 metro da fita que você compra, você paga 38 centavos. Eu quero saber quanto é que você vai pagar em 6,5 metros. Então, o que você faz? Você só multiplicar o preço do metro da fita com a quantidade de metros de fitas que você vai comprar. Aí você começa a multiplicar aqui, olha. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15. Com 4 que subiu, 19, vai 1. 5 vezes 0, 0. Com o que subiu, vai dar 1. Esquece a vírgula, tá? Multiplicando por 6 agora. Por uma casinha decimal aqui na hora de colocar o número. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 3, vai dar 18. Com 4 que subiu, 22, vai 2. 6 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, vai dar 2. Agora você soma normalmente. 0, 9 mais 8, 17, vai 1. 1 mais 2, 3, com o que subiu 4, 2. Aí agora, onde é que a vírgula vai ficar? Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. E aqui? 1. Total de 3 casas. Aí você vem aqui no final da resposta, anda 3 casas decimais para a esquerda. Olha, 1, 2, 3. Esse 0 não tem valor. O valor de 6,5 metros de fita é de R$ 2,47. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então vamos lá, gente. Nesse exemplo aqui, olha, ele está assim, transforma as frações em números decimais. A gente ainda não entrou em divisão, mas aí eu já vou adiantando para vocês, que de repente ao decorrer dos exercícios que vocês vão fazendo no livro de vocês, vocês encontram alguma coisa parecida com isso. Aí vocês acabam não fazendo essa questão, né? Por não saber como é que se faz, tá? Então o que acontece, gente? Toda vez que você representa uma fração, toda fração você pode representar uma divisão, né? E essa divisão ela é sempre montada assim, o numerador dividido pelo denominador. Por exemplo, 3 quintos. Aí você vai dividir 3 dividido para 5. Aí você fala, professor, mas é impossível dividir 3 para 5. Né? Dá para dividir 3 para 5? Não. Então o critério para você permanecer com essa divisão é fazer o quê? Toda fração você pode transformar em um número decimal. Tá? Então como é que você faz uma divisão?
3 dá para dividir para 5? Não, então você acrescenta um zero aqui. Mas aí, fecha a conta? Não, você quer dividir. Aí você acrescentou o zero porque não deu para dividir 3 para 5. Aí você acrescenta uma vírgula. Quando você acrescenta a vírgula aqui do quociente, automaticamente essa vírgula ela te obriga a acrescentar zero no dividendo. Aí agora você divide, não divide? 30 dividido para 5, agora dá. Dá 6. Por que dá 6? 5 vezes 6 dá 30. Para chegar a 30 falta 0. Então a fração 3/5 em forma de número decimal é 6 décimos. Beleza? Continuando aqui na letra B, ó, 4 dividido para 8. Dá para dividir 4 para 8? Não. Então você acrescenta 0 aqui. Toda vez que não der para dividir, você acrescenta 0 no quociente. Mas aí você quer permanecer, quer continuar essa divisão. Você acrescenta vírgula aqui e 0 no dividendo. Aí você divide. 40 dividido para 8 dá 5. 8 vezes 5, 40. Para chegar a 40 falta 0. Fechou a conta. 4 oitavos em forma de número decimal é 5 décimos. Letra C, mesma coisa. 13 dividido para 12. E, professor, dá para dividir 13 para 12. Dá quanto? Dá 1. Certo? 12 vezes 1 dá 12. Para chegar a 13, falta 1. Só que eu quero continuar com a divisão. Acrescenta a vírgula aqui. Certo? Aí, para continuar esta divisão, certo? O que eu faço? Acrescento vírgula e 0 aqui. Dá para dividir? Não. Acrescento outro 0. E mais um 0 aqui. Agora dá. 12 vezes, acho que é 8. 8 vezes 2, 16 foi 1, 96. Que vai dar 8 e vai sobrar 4. Acrescento 1, 0 aqui. Certo? Que vai dar 3 e sobra 4. Então vai ficar assim a vida inteira. Né? Essa é a nossa resposta. Entendeu? Aí, continuando aí, pessoal, a divisão. Continuando a divisão aqui. Agora eu vou dividir 8 dividido para 20. Não dá para dividir, certo? 0,0 aqui. Agora deu, que vai dar 4. Fechei a conta. 0,4. Beleza? Acabou aí? Vamos ver mais 2 exemplos aí, tá? Para o negócio ficar bem massificado aí. Vamos lá, gente. Só para poder fixar, vou fazer só mais um exemplo, tá? Não vou fazer tudo, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, quantidade de casas decimais aqui é uma casa. Porque, ó. E aqui, 2 casas. Total de casas, 3 casas. Tá? Lógico que quando vocês fizerem o exercício, vocês não precisam colocar isso aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, vou multiplicar 3 inteiros e 42 centésimos vezes 1 inteiro e 6 décimos. 6 vezes 2, 12, foi 1. 6 vezes 4, 24. Com o que subiu 25, foi 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, que subiu 20. Multiplicar por 1 agora. Pula uma casinha aqui embaixo. Ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Agora eu somo. 2, 7, 4, 5. O total de casas são 3 casas. Então, ando 3 casas decimais para a esquerda. Certo? Então, dão 3 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3. Pronto. Resolvido. Então, gente, finalizamos a nossa aula. Agora é com vocês. Pegar os exercícios aí do livro e mandar ver. Valeu? Um abraço. Tenham todos aí uma ótima semana.